dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. E essa história de hoje é nitroglicerina pura. Gente, sério, nossa, meu irmão me contou essa história, eu falei, sério isso? Porque gente, desde quando eu me entendo por gente, meu sonho era ter filhos gêmeos, né? E eu sempre tive essa coisa assim com gêmeos. Na minha família tem, a minha avó, ela é gêmea, minha bisavó. Então tinha algumas chances, mas nem eu, nem minhas primas, ninguém tivemos gêmeos. Mas eu sempre vi gêmeos assim, é engraçado até falar isso, né? Você parece que vê uma continuação do outro. E o que não é verdade, as pessoas elas têm personalidades diferentes, né? Quantos gêmeos aí a gente sabe que tem personalidades diferentes. Agora, diferente personalidade tem a história das gêmeas que nós vamos contar hoje aqui no canal. E ela me mandou as fotos, meu Deus, elas são idênticas, elas são muito parecidas mesmo, sabe? Bom, não vou dar spoiler para vocês ouvirem, mas segura aí, pega o Rivotril porque é fogo no parquinho essa história. Bora lá. Dani, me chamo Alice, tenho 26 anos e te sigo há mais de 5 anos. Recentemente comecei a te seguir também no Facebook, tô adorando ver as formas que os vídeos são postados lá. Gente, para quem não sabe, no Facebook eu tenho uma fanpage, né, Dani Delanos, e hoje no Facebook eu tenho um contrato com uma empresa, então eles pegam os vídeos aqui do YouTube, eles fazem num formato menor e colocam no Facebook, tem dado muito certo, o pessoal tem gostado bastante, e inclusive bem-vindos o pessoal do Facebook também que está chegando aqui no canal. Bom, eu vou contar uma situação que aconteceu na minha vida recentemente. Eu não sou muito boa de escrever, por isso não vou me alongar muito. Mas vou dar uma resumida sobre a minha vida. Bom, Dani, foi uma sacanagem, para não falar outro nome, que minha irmã gêmea aprontou comigo. Vou colocar o nome dela aqui de Cida. Na verdade, eu queria botar o nome dela de Dema, que é mais aproximado de demônia, pois é isso que ela representa na minha vida hoje. Nascemos numa cidade do interior e somos filhas de um casal de comerciantes. Além da gente, os nossos pais tiveram mais um filho, que é mais velho, 3 anos. Meu irmão continua morando na mesma cidade que meus pais. Minha irmã também morou aqui até os 24 anos. Depois eu coloquei ela dentro da minha casa e de lá para cá essa infeliz destruiu a minha vida. Tivemos uma infância boa, eu e minha irmã. Nessa época sempre nos demos bem. Éramos coladas uma na outra. Estudamos até o 2º grau na mesma sala e na nossa infância praticamente não nos separávamos. Éramos muito parecidas, sabe? E a única coisa que temos de diferente uma da outra é uma manchinha que ela tem na perna e eu não tenho. Que a Cida tem e ela não tem. E claro, o caráter, né? Pois ela acabou perdendo esse desde a adolescência e o meu se mantém intacto. Dani, quando nos tornamos adolescentes, eu e Cida começamos a nos afastar um pouco. Eu sempre fui uma menina calada, sempre gostei de ficar em casa com meus pais, sempre gostei de curtir minha família, nunca gostei de baladas. Sempre gostei de frequentar as missas com a minha mãe aos domingos. Já a Cida, desde os 15 anos de idade, começou a mostrar um comportamento muito diferente. Primeiro, ela começou a sair direto para as baladas. Ela começou a deixar os estudos em segundo plano e começou a se envolver com uma turma da pesada. Com pouco tempo, ela começou a sair à noite. Meus pais descobriram que ela estava bebendo e um pouco mais de tempo eles descobriram também que ela fumava cigarro. Isso começou a causar muitos tumultos dentro de casa, pois de acordo com os meus pais, tudo que eles iam descobrindo, né, que ela ia fazendo errado, os meus pais começaram então a colocá-la de castigo e muitas vezes proibiam ela de sair. Só que dando esse tipo de castigo não surtia efeito. Cida foi se tornando uma menina cada vez mais rebelde e assim que terminamos o nosso ensino médio, a Cida decidiu parar de estudar. Diferente de mim, que ao sair do ensino médio já queria ir direto para a faculdade. A Cida só queria saber de farra.
Meus pais ainda tentaram de muitas formas que ela continuasse com os estudos, mas Cida simplesmente ignorava. Todos os conselhos que foram dados, né, para ela não se envolver com pessoas erradas, ela nunca ouviu. Bom, com pouco tempo que Cida estava andando com uma turma da pesada, meus pais descobriram que Cida estava fazendo uso de substâncias ilícitas. Primeiro, meu pai descobriu que ela fumava maconha e num curto espaço de tempo, os meus pais descobriram que ela também estava usando cocaína e isso caiu como uma bomba na minha casa. Até porque, Dani, no passado, o meu pai também teve problemas com drogas, principalmente com cocaína. E ele lutou muito para se afastar disso. Nessa época ele estava noivo da minha mãe e quando os meus avós maternos descobriram que meu pai era viciado, falaram com a minha mãe para ela terminar o noivado com ele. Mas eles gostavam muito do meu pai e aquilo foi um baque, né? Só que como meu pai sempre foi muito apaixonado pela minha mãe, ele começou a procurar ajuda e começou a se tratar nos narcóticos anônimos. Hoje já tem muitos anos que ele é limpo, meu pai não bebe, não usa drogas e nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Enquanto a minha irmã estava envolvida com essa turma, eu me mudei para a capital e comecei minha vida universitária. Comecei a morar numa república e lá comecei a fazer amizades. Depois de um tempo que eu estava morando na capital, conheci João. Ele trabalhava numa empresa de seguros que ficava embaixo do prédio da minha república. E de tanta gente se ver nesse prédio, começamos a conversar. Com menos de 20 dias que a gente tinha de fato se conhecido, começou um namoro. A gente tinha muitas coisas em comum. Nosso namoro deu muito certo. E com menos de 2 anos que estávamos juntos, João me chamou para morar com ele. Eu já estava apaixonada e aceitei o convite. Então eu saí da República e fui morar num apartamento que João tinha comprado. Dani, enquanto eu estava vivendo um relacionamento estável com o João, minha irmã começou cada vez mais a dar mais trabalho para os meus pais. Cada dia que passava, ela se envolvia ainda mais com essa turma da pesada. Até que ela começou a namorar Pierre. Quando meu pai descobriu que ela estava namorando esse rapaz, meu pai deu um ultimato para que ela terminasse com ele. Como a nossa cidade é pequena, meu pai já conhecia a reputação de Pierre. Ele era filho de uma família bastante tradicional, mas nessa época eles estavam passando por muitos problemas financeiros. Esse menino não deve ter aguentado conviver com a crise financeira que a família passou e começou a se envolver com várias coisas também proibidas, né? Inclusive com tráfico. Quando meu pai descobriu que a Cida estava com ele, deixou bem claro para ela que se fosse para ela continuar com ele, ela não pisaria mais dentro da nossa casa. E assim que meu pai deu esse ultimato, ela simplesmente juntou as roupas dela e foi morar com esse cara no apartamento que a família possuía. Na verdade, acho que era ainda um dos poucos imóveis que tinha restado da família. Bom, esse rapaz, gente, como ela falou, a família dele tinha sido uma família tradicional, mas tinha perdido aí praticamente tudo, né? Ele estava com o filme bem queimado, assim, na cidade. E Dani, o namorado dela, começou a ter muitos problemas com a polícia. Foi ficar preso alguns meses e só conseguiu sair porque a família dele, mesmo não tendo mais dinheiro, ainda tinha prestígio. Só que um tempo depois que ele saiu da prisão, ele foi assassinado numa emboscada. Pelo que sabemos, através de outras pessoas, ele estava devendo uma grande quantidade de dinheiro, de drogas, né? Que ele tinha pego para vender e não pagou. Então o cara que tinha repassado essas drogas para ele, sabia que ele tinha uma rotina de tomar café todos os dias à tarde numa padaria. E numa desses dias, ele estava tomando café e apareceram 2 indivíduos de moto, deram 8 tiros nele. Olha, essa nossa cidade sempre foi uma cidade calma, com o mínimo número de homicídios. E a família dele, né, como ela já disse, era bem conhecida na cidade.
Né, gente, a família, assim, era muito conhecida e a cidade toda ficou surpresa, né, por tanta violência ali. Bom, depois que isso aconteceu, Cida ficou assustada e no mesmo dia do crime ela voltou para casa dos meus pais. Só que ela tinha um agravante. Cida sempre tomava café com esse namorado. E meu pai e a própria polícia acharam que ela só não foi morta, né? Porque ela não estava lá nesse dia. Então ela teve um livramento. O pai dela pede para que ela abrigasse Cida por uns meses. Lógico que ela ficou bem receosa assim no começo, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada com a segurança de Cida e conversei com o João para ver o que ele achava sobre isso. Até porque o apartamento era dele e ele na mesma hora falou que por ele não teria nenhum problema, que ela poderia ficar lá o tempo que ela precisasse. E 2 dias depois meu pai levou ela para minha casa. Assim que Cida chegou na minha casa, eu tive uma conversa séria com ela. Eu falei que eu não ia admitir nenhum tipo de droga lá dentro e ela me prometeu que ela iria procurar ajuda e um emprego para que ela pudesse ocupar a mente. Logo no início, Cida realmente cumpriu o que ela prometeu. Ela nem saía de casa à noite, só saía para as reuniões do NA, Narcóticos Anônimos, né? E na maioria das vezes eu deixava ela nas reuniões e quando acabava ela me ligava e eu a buscava. Nessa época, João estava com seu próprio escritório de representação. E depois de 2 meses que Cida estava lá em casa, João me perguntou o que eu achava de colocar ela para trabalhar com ele no escritório. Ele estava precisando de alguém para trabalhar lá no departamento de vendas. E Cida era uma pessoa muito comunicativa. Eu disse que tinha tudo para dar certo. Como ela estava precisando de uma ocupação, eu pensei, nossa, será ótimo, e ela ainda vai ganhar o próprio dinheiro dela. Até então era meu pai que ajudava a gente, né, na parte financeira. Eu achei que seria uma ótima ideia ela começar a trabalhar e dei a maior força para que João colocasse ela no escritório. Assim que ela começou a trabalhar com ele, ela começou a ficar muito feliz. João passou para ela uma lista de clientes que ela pudesse prospectar o produto que ele vendia. E com menos de 1 mês ela já começou a fechar alguns negócios. Ela começou a ganhar um dinheirinho. Nossa, vocês não imaginam como eu e meus pais ficamos felizes. Parecia que Cida estava renascendo. Só que daí, como o João sempre teve que viajar muito para atender clientes, ele começou a colocar Cida para ir viajar com ele. Até porque muitas vezes era ela quem prospectava os clientes e as visitas. Então o João ia para dar suporte na venda, pois ela ainda não tinha muita experiência. Como eles viajavam pelo menos 2 vezes por semana, ela começou então a parar de frequentar as reuniões dos Narcóticos Anônimos. E isso começou a me incomodar. João sempre gostou de tomar cerveja e eu fiquei imaginando que quando eles viajavam para pernoitar, eles iriam ficar bebendo. Só que ambos me juravam de pé juntos que Cida não estava bebendo, que na maioria das vezes ela ficava no quarto do hotel se ele saísse para tomar uma cervejinha. Como o João sempre foi muito transparente comigo, eu acreditava em tudo que ele falava. Inclusive que eles ficavam em quartos separados, pois jamais na minha cabeça eu poderia imaginar eles dividindo o mesmo quarto. Até que um dia eu precisei falar com o João com urgência. Eu tive um problema no apartamento e eu não conseguia falar com o João de jeito nenhum. Nesse dia eu liguei para o hotel e ele sempre ficava hospedado. E quando eu pedi para eles me transferirem a ligação, o recepcionista falou que o seu João tinha acabado de sair, mas que a esposa dele estava no quarto. Ai! Nessa hora eu dei uma engasgada, meu sangue até subiu. Eu pedi então para transferir a ligação. Na hora que transferiu, Cida atendeu e eu já comecei a gritar com ela e falei por que ela estava dividindo o quarto com ele. Mas ela, de uma forma cínica, disse: estamos num quarto com camas separadas. João só pegou esse quarto porque o hotel está cheio. E me disse ainda que nesses 8 meses que eles estavam trabalhando juntos, era a primeira vez que eles ficavam no mesmo quarto. Eu falei com ela que ela era uma safada, que eu não acreditava em nada que ela estava falando, e falei com ela que eu queria falar com o João com urgência.
Ela me disse que João tinha saído para atender clientes e ela não tinha ido junto porque ela não tinha dormido bem à noite e estava indisposta. Dani, depois de 1 hora mais ou menos, João me ligou e foi muito grosso comigo. Ele não queria falar nada. Ele já foi me questionando por que eu liguei para Cida para arrumar confusão. Respondi a ele que ele era um canalha e que ele estava me desrespeitando em ficar com a minha irmã no mesmo quarto. Ele teve a cara de pau de falar que eu estava ficando neurótica, que eles estavam viajando a trabalho e que quando ele chegasse em casa iríamos conversar. Eu então virei para ele no telefone, né, e falei que eu não queria mais Cida na nossa casa e nem trabalhando na empresa. E ele me disse que isso seria resolvido pessoalmente, que ele estava cansado e iria descansar. Bom, na hora que eles chegaram em casa juntos, aí ela explodiu, né, gente? Ela falou com Cida que não queria mais ela dentro de casa e que inclusive eu já tinha falado isso com o João. Ela então teve a audácia de virar para mim e falar que a casa não era minha, que a casa era de João. E que não era eu que tinha que decidir se ela ficaria ou não lá. Nessa hora, gente, eu comecei a chamar ela de vagaba, né? De todos os nomes que vocês podem imaginar. E ela ficou me olhando com cara de deboche. Dani, eu então não aguentei e parti para cima dela. Meti a mão na cara de Cida. João começou a me segurar e disse que eu tinha que me controlar, pois eu estava nervosa. Então João me segurou e essa ordinária pegou a mala e foi caminhando para o quarto que ela dormia e eu comecei a gritar igual uma louca, falando que era para ela ir embora da minha casa, que senão eu ia chamar a polícia para tirá-la lá de dentro. E ela começou a rir. Nisso, João me levou para dentro do nosso quarto e pediu que eu me acalmasse, que ele iria conversar com Cida. 20 minutos depois, ele voltou e falou que Cida estava indo para um hotel e que no outro dia ele ia resolver o que ele ia fazer, pois ele tinha vários clientes que Cida tinha agendado para atender e que ele não achava justo ela ir embora sem atender os clientes, por conta de um surto que eu tinha tido, surto infantil. Eu então perguntei a ele quem ia pagar o hotel dela e ele disse que seria ela mesma, que ela já ganhava bem e que só levaria ela no hotel, pois ele não tinha coragem de deixar ela na rua com um monte de bolsa de viagem. Eu comecei a gritar novamente com ele e disse que se fosse para ele ir, que fosse então para ele ir de vez ficar com ela. E ele não me deu ouvidos, fingiu que sequer estava me ouvindo e saiu do apartamento carregando as malas de Cida. Dane-se que João saiu de casa, eu peguei o telefone e liguei para os meus pais, contei tudo o que estava acontecendo. Meus pais ainda tiveram a cara de pau de me falar que era para eu me controlar, que mesmo minha irmã tendo defeitos, ela jamais faria esse tipo de coisa comigo, seria ficar com o João, que eles só devem ter ficado juntos mesmo para dividir o quarto, né? A minha irmã gostava muito de mim, jamais iria fazer algo contra mim, principalmente agora que ela estava trabalhando e se recuperando do vício, que ela era uma boa menina e que eles tinham muita gratidão pelo que eu tinha feito por ela. Ai. Depois que eu desliguei o telefone, comecei a pensar, será que eu exagerei no escândalo? Será que eu fiz realmente uma infantilidade? E comecei a ficar com vergonha de mim mesma e me bateu um arrependimento. Eu achei que eu tinha exagerado e que nem a minha irmã nem João mereciam aquilo. Quando João chegou em casa, depois de deixá-la no hotel, ele me chamou para conversar e disse que aquilo que eu fiz era horrível, que minha irmã estava sendo muito útil para ele no trabalho, que ela estava fechando ótimos negócios, que ele não ia abrir mão de Cida na empresa e que ela só ia sair se ela realmente quisesse. Pegou as coisas dele no nosso quarto e foi dormir no outro quarto. Gente, eu passei parte da noite chorando. Na hora que eu peguei no sono, acabei dormindo demais e quando acordei, João já tinha ido trabalhar. Passei o dia tentando falar com ele e ele não atendia. No final do dia, ele me mandou uma mensagem e disse que ia demorar um pouco, pois minha irmã tinha alugado um quarto para ela e ele ia levá-la. Ele ia levar minha irmã até lá, pois
não tinha coragem de abandoná-la de qualquer jeito. Quando ele chegou, ele continuou a me tratar friamente. Eu, inclusive, nesse dia fiz o prato preferido dele, que era filé parmegiana. Mas quando ele chegou, ele sequer tocou na comida, falou que estava cansado, que ia tomar um banho e se deitar. Eu ainda insisti para tomar um banho com ele, mas ele disse que preferia tomar um banho sozinho e deixou bem claro que ele estava muito chateado comigo. João passou 5 dias sem falar comigo. Eu, inclusive, cheguei a pedir desculpas a ele. Falei que eu queria pedir desculpas à minha irmã, mas ele falou que a parte dele ele aceitava, mas que minha irmã estava muito chateada, que era melhor nem tentar falar com ela, que inclusive ela já tinha até me bloqueado. E eu comecei a sentir mais culpa ainda, pensando, meu Deus, como eu agi errado com Cida. Depois desse episódio, João viajou pelo menos 3 vezes com a minha irmã. Eu não podia falar nada. Eu tinha que engolir os ciúmes, até porque o clima lá em casa estava péssimo. João já não era mais o mesmo. Mesmo ele falando que ele tinha me perdoado, ele já não conversava comigo direito. Já não me procurava mais na cama e era extremamente frio comigo. Até que 3 meses depois do episódio no qual eu expulsei minha irmã de casa, ele me chamou para conversar e nessa conversa ele me comunicou que não queria mais ficar comigo. Que ele sentia por mim já tinha esfriado e que a partir daquele momento ele queria seguir a vida dele sozinho. Nossa. Ele disse, Alice, não faz mais sentido a gente dividir o mesmo teto. E, por favor, procure um lugar para você ficar. Perguntei a ele se ele estava se separando de mim por causa da minha irmã ou por causa de outra mulher. Ele disse que não. Que ele simplesmente deixou de me amar e falou que até eu arrumar um lugar para mim, ele ia dormir fora de casa. Que ele não se sentia mais bem ao meu lado. Dani, eu fiquei arrasada. Eu implorei, pedi para ele repensar. Falei que ele estava se precipitando, que era para ele dar mais uma chance pra gente. Ele disse que não, que já tinha alguns meses que ele tinha tomado essa decisão, que era irreversível e que ele só permaneceu esse tempo comigo por pena. No mesmo dia liguei para o meu pai aos prantos e contei o que tinha acontecido. Eu tinha certeza que aquilo estava acontecendo por causa de Cida. Meu pai disse que não tinha nada a ver com a minha irmã. E que era para eu tirar essa ideia maluca da cabeça, pois eu ia acabar adoecendo. Meu pai então combinou comigo que ele iria arrumar uma caminhonete e naquela mesma semana ele iria me buscar. Eu fiquei muito arrasada, gente, com aquela decisão de João. Eu amava. E 3 dias depois meu pai chegou para buscar minhas coisas e eu fui embora daquela casa aos prantos. Assim que voltei para casa dos meus pais, eles fizeram de tudo para eu me sentir bem. Só que eu estava muito mal, eu não tinha ânimo para nada. E para piorar, sempre que eu saía na rua tinha gente que me confundia com Cida. Inclusive, logo na primeira semana que eu cheguei, uma senhora me confundiu com ela dentro do mercado e perguntou se eu não tinha vergonha na cara de voltar para a cidade depois de tudo que meu namorado tinha aprontado. Eu questionei a ela o que ela estava falando e ela disse para eu parar de me fazer de boba. Que ela estava me falando sobre eu ter namorado um traficante, que inclusive o filho dela comprava drogas com ele, que ele quase acabou com a vida do filho dela. Falei com ela que ela estava me confundindo com Cida, que minha irmã era minha irmã gêmea. Por sorte tinha gente no mercado que conhecia a nossa família e confirmou que sim, que Cida tinha uma irmã gêmea. Nossa, até um perigo para ela, né? Porque se já for atrás daquele cara lá e ela igualzinha, gente, elas são iguaizinhas. Eu vi a foto que ela me mandou. Então eles podiam até ter confundido, né? Dani, sempre que eu saía na rua tinha gente que me olhava torto. E ainda me deixava triste, sabe? Pois eu passando tudo que eu tava passando e sendo confundida com Cida. Eu estava extremamente queimada naquela cidade. E além de tudo, eu tinha até medo de alguém me parar na rua e me fazer uma maldade, achando que eu era Cida. Só que pior ainda estava por vir. Depois de 4 meses que eu estava na casa dos meus pais, minha mãe me chamou para conversar e falou que tinha um assunto delicado. Na hora até achei que um dos dois estava com alguma doença, né? Pois eles estavam com um semblante
péssimo. Eles então falaram que não era nada disso, mas que era uma coisa que ia me deixar triste, que eles também estavam tristes, decepcionados. Eles então me falaram que João e Cida entraram em contato com eles para comunicar que eles estavam morando juntos e que Cida estava grávida de João. Meu Deus! Eles falaram com meus pais que eles se apaixonaram por conta do convívio que eles estavam tendo, mas garantiram que isso só começou depois que a gente se separou. Falei com meu pai que eu era uma idiota mesmo, que eu coloquei aquela vagabunda dentro da minha casa e que ela acabou com o meu relacionamento. E que conseguiu engravidar do homem que eu amava. E que além disso tudo, eu tinha implorado por João para me desculpar, achando que eu estava errada, enquanto ele me chifrava com a Cida. Mesmo eu estendendo a minha mão para ela no pior momento da vida dela, foi isso que ela me retribuiu. A minha vontade era pegar um ônibus e ir lá na casa do João e encher a cara de Cida de porrada, pois ela destruiu minha vida. E se não bastasse o que ela fez comigo, eu ainda estava sendo confundida com ela pela cidade. E tinha muita gente achando que eu era uma bandida, né? Bom, eu ainda estava ali correndo um risco por causa daquela piranha. Nessa hora minha mãe me repreendeu que não era para eu falar assim da minha irmã. E eu perguntei para minha mãe qual o nome que eu tinha que chamar ela de Santa e minha mãe ficou muda. Começou a chorar falando que aquilo estava causando uma desunião na família e eu disse que a culpa não era minha. A culpa foi eu ter ajudado aquela safada, pois se eu não tivesse estendido minha mão para ela, talvez ela já teria tomado um tiro lá. Dani, depois disso eu fiquei um tempo sofrendo. Minha raiva maior foi eu ter aberto as portas para ela, sabe? Pois eu estava muito bem com o João. Ela veio e estragou tudo. Arruinou meus planos, minha vida. Engravidou do homem que eu amava. Apesar de todos os defeitos que ela tem de caráter, eu jamais imaginei que eu tomaria uma punhalada pelas costas desse nível. Hoje eu já estou melhor. Já estou saindo de casa. A grande maioria das pessoas da cidade já sabe que eu não sou Cida. Estou fazendo novas amizades, estou saindo com um cara bacana, mas para ser sincera, mesmo eu tendo ódio de João, eu nunca consegui esquecer ele, mas creio que isso vai passar um dia. Mas se eu puder dar um conselho para vocês, nunca coloquem ninguém para morar dentro da casa de vocês, pois um gesto seu de bondade pode causar um grande arrependimento. Antes da gente pensar nos outros, temos que pensar em nós mesmos. Aí ficou uma grande lição para mim. Aí ela manda um beijo para todas vocês, para mim e para Beto. Gente, difícil a situação, né? Nem sei o que falar. Mas não é o primeiro caso que a gente vê aqui no canal, né? Que as meninas ajudam alguém da família ou ajudam alguém e a pessoa infelizmente dá isso em troco. Eu acho que a Cida, por exemplo, ela teve essa vida louca dela, né, toda errada. Aí quando ela chega ali e vê a vida da Alice toda certinha, com o homem que ela ama, com um apartamento, uma vida que é para se ter, ela quer ali tomar posse da vida da irmã. Eu tenho lá até minhas dúvidas se Cida realmente gosta de João, né? Mas, Alice, sinceramente não tem o que você fazer, né? Se o cara chega pra gente e fala, não quero mais, não gosto mais, é uma puta sacanagem? É uma puta sacanagem, sabe? Mas o que se faz agora? Não tem o que fazer. Ela tá grávida do cara, né? E quando o cara verbaliza, não, eu não quero mais estar com você, eu não quero mais ficar com você, eu não gosto mais de você, infelizmente a gente pode gritar, a gente pode surtar, a gente pode chorar, mas temos que aceitar. Eu não acho que são todas as pessoas que são iguais, sabe? Eu acredito que talvez quando você tenha uma vida legal, coloque alguém dentro da sua casa, principalmente uma mulher que vem já de vários problemas como Cida, né, de sofrimentos, vem dessa vida louca dela aí, eu acho que é um pouco daquilo, quero ter a vida que ela tem, e nisso
ela foi lá e infelizmente ela consegue conquistar aí o João, né? Não dá pra falar assim quem é culpado. Todo mundo é culpado na história, digo ela e João, né? Ela talvez ali, a gente não sabe bem como as coisas foram acontecendo, mas desde a meta como aconteceram, o negócio é que eles hoje estão juntos e ela está grávida. Então, tipo, esse relacionamento, pra você, ele chegou no fim, não tem pra o que voltar ali, né? A sua irmã vai ter um filho com esse cara. Mas pense nisso como um livramento, sabe? Poderia ter sido Cida, poderia ter sido outra, porque eu acho que... Então, né, amada, eu acho o seguinte, talvez se não fosse Cida, poderia ser outra, porque eu acho que quando a gente tá no relacionamento, é uma coisa sólida, uma coisa consolidada, é muito difícil entrar uma terceira pessoa, né? Talvez você achasse que seu relacionamento estivesse ali. Claro que também tem as tentações ali, né? A gente não sabe, aí eles viajavam, né? A gente não sabe o que acontecia aí nessas viagens. Mas é aquilo, né, gente? O que não tem remédio, remediado está. É uma puta sacanagem, é uma puta sacanagem. Acho que dos dois, dele sabendo que ela era sua irmã e dela, sua irmã, sabendo que ele era seu marido, né? Ou pelo menos que vocês moravam juntos já há um tempo. Então, é uma situação estranha. Ela se aproveita ali de algum momento, ele também, né? A gente não pode falar que ela se aproveitou, ele também, os dois se aproveitam ali, acabam ficando juntos, pelo visto gostando, né? Um da companhia do outro, porque senão não estariam juntos até hoje. E infelizmente, né, amiga, você acaba dançando nessa história. E é muito ruim, né, gente, quando a gente é deixada por alguém que a gente ama, que é nosso marido, e deve ser pior ainda ser deixada por alguém que a gente ama para ficar com sua própria irmã. E talvez essa irmã sendo gêmea, sendo tipo a sua semelhança, não sei, sabe? Deve dar ainda uma coisa ainda pior, né? Porque imagina, nossa, mas não seria assim, nossa, minha irmã é mais bonita que eu. Não. O que a minha irmã então tinha ali que eu não tinha, né? Porque nós somos iguais. Qual o temperamento ali que ela tem que eu não tinha? Uma menina que, querendo ou não, ali teve uma vida errada ali no passado, fez coisas erradas, né? E acaba aí ficando com o seu marido. Então, eu sinceramente eu veria talvez isso como um livramento para mim. Porque se ele foi capaz de fazer isso, talvez fosse melhor então que isso tivesse acontecido agora. E não ali mais à frente, quando talvez vocês tivessem um filho, tivessem ali uma família, sabe, formada. Mas é uma puta sacanagem, né, gente? São aquelas coisas assim que não dá pra gente explicar, sabe? Tem pessoas que elas saem de um limite. Eu acho assim que tudo na vida tem um limite, né? Não vem me falar assim, nossa, não, mas eu tava morrendo de amores por esse cara, eu não podia deixar esse cara passar. Cara, esse cara era o marido da sua irmã. Ok, que não fosse marido, mas esse cara estava com a sua irmã, morava junto há 2 anos. A sua irmã te deu ali um apoio numa hora que você precisava. Ela te colocou dentro da casa dela. Porque eu, sinceramente, gente, eu já falei até pra vocês em outros casos aqui. Eu admiro até essas pessoas que pegam o problema pra elas, né? Eu já vi pais aqui, ai, meu filho problemático, ai, tô mandando então pra casa da minha outra filha. Tipo, parece que os pais estão passando o problema pra você, né? A sua irmã chega cheia de problema lá. Já estava se envolvendo com drogas, com traficante, com tráfico, com isso. Então, assim, você abre as portas da casa. Eu acho que faltou ali aquele senso ali, tanto talvez da sua irmã, ou talvez se ela estivesse vendo que as coisas estavam indo para o lado, se ela fosse uma pessoa que tivesse discernimento, acho que ela teria saído fora o quanto antes. Mas a gente não sabe como as coisas foram acontecendo, né?
Não se sabe também. Bom, anyway, os dois são adultos, os dois, eles têm que... não vou falar, a culpa é da irmã, a culpa é dele, a culpa é de não sei quem. Na verdade, é dos dois, né, gente? Nenhum dos dois, ele teve nenhum discernimento, nenhum dos dois, ele tiveram a mínima... respeito por você ser a mulher dele, por você estar ali dentro da casa, né? Então eu só posso dizer, amiga, que você teve um livramento, se livrar talvez já de duas pessoas que não vale a pena você ter na sua vida. Porque se esse cara teve a capacidade de fazer isso com você, imagina o que ele poderia, né, fazer mais pra frente. E se a sua irmã também tem essa capacidade, né, vida louca aí, pra ela talvez não existe essa coisa de respeitar alguém, talvez ela nem tenha mudado tanto assim quanto as pessoas imaginam, né? Então você se livrou aí de duas pessoas que talvez não deveriam estar na sua vida, porque eu não consigo, sabe, gente, é o tipo de situação que é difícil até a gente opinar, porque é difícil até imaginar uma situação dessa. Você colocar a pessoa dentro da sua casa, você dar a mão a essa pessoa, você ajudar, sendo essa pessoa sua irmã, não uma pessoa que você não conhece. É uma irmã gêmea que nasceu junto com você, foi criada junto com você. Vocês tiveram ali a mesma criação, os mesmos princípios, mas infelizmente caráter, cada um vai ter o seu, né? E já se vê que ela não tinha nenhum, e nem ele. Então eu acho que é um livramento ali você se afastar dessas pessoas, que daqui pra frente você leve a sua vida, né? Que as coisas boas aconteçam, que cheguem pra você. E eu não acho assim, eu não gosto de generalizar, nunca coloque ninguém dentro da sua casa. Eu não acho que todas as pessoas são iguais, sabe? Eu não sei, gente, eu, por exemplo, fico me colocando numa situação que eu precisasse de uma ajuda de uma amiga minha. Gente, o marido dela poderia ser o último homem da face da terra, mas pode ter certeza também que seria o último homem que eu pensaria um dia em me envolver. Eu poderia talvez assim, nossa, ficar loucamente apaixonada, né, loucamente atraída por ele, que com certeza eu sairia fora, eu tentaria de qualquer forma, vou me afastar então, vou fazer alguma coisa. Porque eu acho que, sabe, tem coisas na vida, igual eu tô falando pra vocês, que tem um limite. E eu acho que dependendo da sua criação, dependendo da forma que você pensa, dependendo da pessoa que você não vai ultrapassar aquele limite, né? Então, eu vejo isso como um livramento. O que vocês acham, gente, dessa história? O que vocês acham? E não é o primeiro caso que nós tivemos aqui entre familiares que fura o olho aí do outro, né? Quando se propõe até uma ajuda, né? Infelizmente não é e nem será o último, né? Com certeza. Mas deixa aí seu comentário para ela, eu quero saber o que vocês acham. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.